Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sindarov, campeão do torneio de candidatos, e nessa última rodada ele nem precisaria jogar. Jogou, fez um empate rápido como previsto e garantiu uma pontuação incrível no torneio de candidatos, né? 10 pontos em 14, uma das maiores pontuações já feitas. E aqui, essa última rodada teve muitas partidas, tiveram muitas partidas legais, e pra mim essa foi talvez a melhor partida do torneio, talvez não, na minha opinião foi a partida mais legal do torneio de candidatos 2026, que a gente vai ver aqui agora. O Matias Bluebaum jogando de brancas e o Guiri que no final do torneio, na segunda metade, começou a arrancar, hein? Não fosse pela grande dianteira que o Sindarov abriu no torneio no começo, não sei não, o Guiri aqui ele veio rasgando nesse fim de torneio, e essa partida aqui ela realmente é espetacular. Vamos dar uma olhada. O Bluebaum abre aqui com o peão dama e o Guiri responde com cavalinho F6, temos aqui C4, E6, por enquanto uma abertura bem flexível, e depois de cavalo em F3 temos aqui, não temos a Bogoíndia. Aliás, pessoal, falando nessa abertura aqui, eu acho que eu nunca comentei isso aqui no canal, viu? Nunca jogue a Bogoíndia, tá bom? É uma abertura ruim para as pretas, os computadores não conseguem nem empatar jogando isso daqui. Rafa, eu acho que você já falou isso alguma vez no canal. Nunca falei, você tá enganado. Aqui é o seguinte, pessoal, nessa posição o Guiri não vai para Bogoíndia e joga D5 e a gente cai aqui no gambito da dama recusado, né? Por outra ordem. Aliás, eu tenho uma boa taxa de vitórias aqui no gambito da dama recusado. Como é que você sabe isso, Rafa? Porque aqui eu treino, né? Eu treino a abertura, vou mostrar para vocês rapidamente aqui, ó. Olha só, eu tô aqui no aplicativo do Lotus Chess e eles olham o que eu tenho jogado, né, online. Então eu vou abrir aqui, ó, taxa de vitória 63% aqui nessa linha cavalo F3, cavalo F6, que é exatamente a posição da partida, ó. É exatamente aqui a posição da partida, tá? Então, bora treinar aqui. Ele tá me sugerindo essa variante com G3, o fianqueto. Vamos aprender isso aqui, essa variante do fianqueto. E agora ele manda rocar, ó. Ele tá dizendo que eu tenho jogado B3 aí, é isso? Eu tenho jogado B3, então ele tá dando uma linha melhor para eu melhorar nas minhas partidas. Agora traz o cavalo. E troca mesmo. Eu acho que eu já vi isso aqui recentemente acontecendo em alguma partida moderna. Nesse torneio de candidatos, acho que rolou isso aqui, viu? E agora segue com o cavalo. Olha que interessante, uma linha sofisticada aqui, né? E tem um peão caindo ali em C4 e tal. Dá para defender. Então vamos lá, agora vamos ver se eu aprendi. Vou fazer essa linha do fianqueto aí, que é bem perigosa. Continuo entregando o peão lá, né? Aqui traz o cavalo para o jogo. E toma de bispo. Cara, aconteceu isso aqui esses dias, né? Essa partida aqui. Esses dias. Dama em A4. E aqui, peão toma, né? E seguido de cavalo C3. Por que não toma o peão ali em C4? Deve ter algum contrajogo violento, né? Com bispo E6, alguma coisa. Aqui segue o desenvolvimento. A abertura catalã acabou transpondo, né? E aí você continua treinando, ó, por mais, vai fazer aqui, eu fazer mais repetições, né? Então o aplicativo Lotus Chess é muito legal, porque ele vai reforçando aqui através da repetição a memorização das aberturas e você então vai fazendo um pouquinho todo dia e ficando fera e melhorando aí nas suas partidas, tá bom? Se você se interessou, o link para baixar o aplicativo Lotus Chess está aqui na descrição do vídeo, também está no comentário fixado. Você se cadastrando com o nosso link, além de você ajudar o canal, você também ganha desconto na assinatura, tá bom? Então baixe hoje mesmo, é grátis e você vai estar ajudando o canal. Muito bem, galera, bora dar uma olhada, sem contar que você vai melhorar, né? Você vai estar, olha quanto benefício, é o famoso ganha-ganha, né? Muito bem, galera, Matias Bluebaum aqui agora segue não com a variante do fianqueto, que é a catalã, e segue aqui com o cavalo C3. Temos o lance bispo B4, o Guiri crava aqui o cavalo, e agora dama cheque. Acabou, perdeu o bispo, acabou o jogo, pode abandonar o Guiri. O Guiri nesse momento, vendo que ele tá perdido, ele ainda oferece o empate. Mas não, brincadeira, aqui ele não está perdido, ele segue com o cavalo em C6, protegendo o bispo. E agora E3 jogado pelo Bluebaum, ele quer tirar o bispo, quer proteger o rei.
Rock foi jogado diretamente pelo Guiri, Bispo D2 primeiramente jogado pelo Bluebão, sem pressa aqui de rocar, e ele tá esperando aqui uma captura para não perder tempo com o Bispo. E é exatamente o que acontece, peão toma e Bispo toma foi jogado. Bispo D6 jogado pelo Guiri, notem que tudo isso foi jogado ao toque. Se você observar os relógios aí, 1h59 para cada jogador, quer dizer, eles já estão no lance 8. Basicamente, eles reposicionaram as peças, estão dentro dos seus estudos de abertura. E esse monte de seta que você está vendo aí, eu preparei para vocês para mostrar os lances mais jogados nessa posição pelos mestres, tá? Dama C2, cavalo em B5 atacando o bispo ou roque, são os 3 lances mais jogados. Praticamente não existe alguma coisa muito diferente disso. Mas nessa posição o Bluebão vai para esse lance surpreendente aqui, cavalo em G5, tirando completamente aqui o Guiri do seu preparo de aberturas. É um lance um pouco estranho, coloca uma pressão aqui, ele já dá o tom de que essa partida vai ser uma bagunça. A dama vai para C2, o cavalo vai vir para E4 ou para D5, dependendo. Pode ter sacrifício, quer dizer, o cavalo vai ficar amarrado na defesa aqui de H7. Cavalo G5 dá o tom de que a partida vai ser cabulosa. Cabulosa, esse é o melhor termo para essa partida, e vai ser mesmo. A partida segue com o lance A6, aqui o Guiri pensa por 7 minutos, fala, vou ameaçar aqui um garfo, já de cara já traz uma ameaça, e incentiva o lance dama C2 aqui do Bluebão, que bota pressão em H7 e deixa o cavalo amarrado na defesa. O Guiri fala, deixa eu tirar esse cachorro daí, joga o lance H6 e não, o Bluebão não encosta nesse cavalo. Segue com o lance H4, lance brilhante aqui do Bluebão. Ele preparou algo aqui que o Guiri não esperava. H4 é um lance fantástico que vai pro tudo ou nada. Vai pro tudo ou nada. O Guiri faz as contas aqui e segue com o lance torre 8, que é um excelente lance. Ele perde 35 minutos aqui para fazer o lance. Pra vocês terem ideia, né? Cara, 35 minutos, eu acho que eu não consigo pensar 35 minutos numa posição. Acho que no minuto 5 eu já tô pensando no passeio no parque, no boleto que eu tenho que pagar, alguma outra coisa eu vou pensar, eu vou falar, opa, pera aí que eu tô jogando. 35 minutos, olha o nível de foco dos caras, né? Olha o treinamento insano. Imagina o que não passou na cabeça do Guiri pensando 35 minutos na mesma posição. Passou tudo e mais um pouco. Agora, Rafa, por que não tomou esse cachorro? Peão toma, o que vai acontecer? Peão toma, e se o cavalo se mover daí, acabou o jogo, acabou na hora. Ah, Rafa, mas aqui eu devolvo material, jogo um G6 aí, não dá pra rasgar isso aqui, não dá pra jogar isso aqui? Problema, brancas já tem um ataque violento, você tem uma dama aqui de fianqueto, né, grande rock aqui, conectando as torres, vai para uma posição muito violenta, na qual as melhores chances aqui, provavelmente a longo prazo, estão para as brancas, né? Apesar do material estar igual, as brancas já começaram primeiro o ataque ao rei. Por isso é muito interessante esse lance H4. O Guiri, percebendo a situação, fala, quer saber? Poderia jogar inclusive aqui com o lance B5, mas acaba jogando aqui com o lance torre 8, que é um lance aqui bastante forte, porque ele fala assim, quer saber? Eu vou tomar esse cavalo em algum momento e agora eu ganho fuga pro meu rei, né? Pode vir dama H7, pode vir o que você quiser que eu vou escapar. E o Bluebão nessa posição joga mais um lance brilhante, que é o lance A3, cara. Lance espetacular, de novo ele tá oferecendo o cavalo lá em G5. Qual é o problema de capturar o cavalo em G5? Agora fala, agora eu posso tomar esse aqui e agora eu tiro o cavalo tranquilo. Não é bem assim. As brancas aqui têm um ataque bastante forte. Cavalo em E4 aqui chegando e é muito difícil de defender essa posição. Apesar de parecer que tá tranquilo aqui, as peças estão todas esmagadas aqui, né? E o rei já tá sofrendo ataque de muita peça. É muito difícil. Pra você ter ideia, o melhor lance é rei E7. O quão difícil é achar isso tudo aqui, né? Pras pretas. É mais fácil achar os lances de brancas aqui, né? É muito difícil jogar um rei por F7 aqui. Tá levando um D5. Não precisa nem continuar, né? O ataque das brancas é muito forte. Por isso, A3, mais um lance brilhante do Bluebão. Que isso, cara? E o Guiri responde à altura, não toma o cavalo, segue com B5 atacando o bispo. Bispo volta para casa de A2, mantendo toda a atenção do jogo. Mais uma vez o Guiri, se capturar esse cavalo, vai ter o mesmíssimo problema que a gente viu agora há pouco. Não muda quase nada, tá? A linha é muito parecida. Quer dizer, as brancas têm já um ataque muito fácil, as peças estão chegando e as pretas continuam meio enroladas aqui as peças, né? O rei
com bastante problema aqui o rei do Guiri. Por isso o Guiri não perde tempo, segue com o lance bispo B7, joga praticamente ao toque aqui, né? O Bluebão tem bastante tempo no relógio, o Guiri tá completamente ignorando aqui esse cavalo, ele não cai na tentação. E aqui grande roque foi jogado, talvez mais forte seria esse lance, tentando desviar o defensor da casa de H7. E aqui, por exemplo, se peão toma, poderia seguir com cavalo por bispo, uma linha difícil, né? Uma linha bem difícil aqui, seguido de peão toma, atacando o cavalo que é o defensor. E aqui o cavalo pode sair, teria um D5 aqui, uma coisa muito difícil, chances para os dois lados, né? Então poderia também seguir dessa maneira. E uma posição bastante confusa ainda, com o rei no centro, né, e tudo mais. As torres aqui chegando, a gente não sabe quem é que tá melhor numa posição como essa. Mas o Bluebão prefere não fazer aí esse lance de cavalo de 100 E4 e joga o lance grande roque, preparando todo o ataque. Agora a gente percebe que a barrinha dá uma reclamada aqui. Será que o Guiri vai encontrar a maneira de tentar punir isso? Prestem atenção na confusão. Prestem atenção no super lance que o Guiri joga agora. O Bluebão levou quase 40 minutos, mais de 40 minutos, é isso? 42 minutos para fazer o rock. Também imagina o que não passou na cabeça aqui do 42 minutos, galera. É insano, né? É insano. Eu não sei se eu consigo ficar parado pensando na mesma coisa 42 minutos, não sei, eu preciso fazer esse teste. Aqui a partida seguiu com o lance B4, o Guiri aproveitou os 40 minutos do Bluebão, imaginou que poderia vir o grande rock, provavelmente ele olhou no olho do Bluebão, falou onde é que o olho dele tá. Usa essa técnica no presencial, não é brincadeira, tá? De vez em quando você dá uma olhadinha na cara do seu adversário pra ver onde é que tá o radar dele. Aí você sabe se tá na ala da dama, na ala do rei, se tá no ataque, onde é que tá e tal. E se ele tá muito ali com o olho naquela ali, você fala, ih, ele tá pensando no grande rock. Mas você também tem que ter um pouco de entendimento de posição pra ver onde é que tá o olho dele, quais são os lances candidatos, né? Não é muito difícil se você tá treinado, vai jogar um torneio. É uma técnica muito boa. Rafa, mas pode? E se o árbitro olhar que eu tô olhando na cara do meu adversário? Você pode. Inclusive, você pode ficar encarando ele a partida inteira. Não sugiro, né? Pra tentar manter um ambiente ali de respeito, amigável. Mas você pode, tá bom? Se você preferir, leva um óculos escuros. Olha o Rafa dando umas dicas aí safadas. Aqui no bairro a turma só joga de óculos espelhado. Meus amigos. Agora é o seguinte, pessoal. B4 foi jogado pelo Guiri, super lance. E o Bluebão agora tem um problema. Se ele tirar o cavalo, vamos supor aqui, cavalo aqui em A4, qualquer lance. Tá vindo peão toma, seguido de bispo toma, seguido de torre B8. O rei vai tentando se esconder. E sei lá, as peças vão chegando aqui, né? E além de tudo, as pretas estão chegando, o rei tá exposto e sempre tem aquela possibilidade de falar, agora eu vou tomar, mas na hora certa esse cachorro vai cair, né? Então aqui as pretas têm um ataque muito forte. O Bluebão só tem um lance bom e ele encontra D5, esse aqui é a explosão da bagunça, né? Agora é aquela partida que a gente não tá entendendo mais nada. Nem o MVL tá entendendo isso daqui, o acrobata do xadrez. Ele bateu o olho na posição e falou, primeiro ele deu um sorrisão, porque falou, é isso aqui que eu gosto, né? Mas não conseguia mais entender o que estava acontecendo aqui nessa partida. Cavalo atacado pra cá, outro aqui, todos os cavalos aqui, quase todos os cavalos atacados, uma bagunça sem fim. E aqui então, o Guiri fala o quê? Eu não gosto de deixar o cavalo atacado por esse peão, eu quero ser atacado por esse outro. E faz o lance de cavalo D4. Rafa, volta, tá parecendo partida de 200 de rating, né? Só que eu sei que os caras... Então você vê, o micro unifica com o macro, né? Você fala, o que será que esses caras de 200 de rating não sabem jogar? Mesmo eles são geniais, né? Porque você fala assim, vou jogar o cavalo aqui. Aí o professor fala, peraí, aí não pode, tem um peão, né? Show me the book! O Guiri jogou isso numa das partidas mais geniais do torneio de candidatos. Agora, Rafa, deixa eu entender o que tá acontecendo. Por que ele jogou esse lance de cavalo e não tomou logo esse cavalo aqui, né? Poderia. O problema é bispo por C3, né? Eliminando o defensor de H7. Quer dizer, cara, vai pra uma bagunça infinita isso aqui, né? Você poderia jogar até um torre por peão aqui pra tentar ganhar a atividade aqui do bispo, né? E aqui as brancas ganham. Se cavalo toma, tá vindo mate em 3 aqui. Olha só que legal, né? Rafa, não vai estragar isso aí. Não vai estragar isso aí. Mate em 3, né? Olha que legal. Então, galera, incrível, né? É absurdo o que tá acontecendo aqui nessa partida. Por isso a posição é muito perigosa pro Guiri. E ele só tem um lance bom e ele encontra esse lance maluco que é a centralização aqui do cavalo, abrindo também o ataque aqui do bispo, cavalo D4 atacando a dama.
A partida segue com peão por cavalo, claro. E agora o Guiri também captura aqui o cavalo do Blue Baon. Peão toma atacando o bispo e o Blue Baon tem um problema. O ataque dele tá meio que diluindo, as peças estão sendo que deslocadas. Por exemplo, aqui se bispo toma, dá para tomar o cavalo agora. Não é que vai ser fácil, né? Você pode jogar, sei lá, peão toma aqui tentando dar um garfo aqui, ganhar torre, né? Olha, a confusão não acaba mais. Aí você pode tomar aqui ameaçando o cavalo querendo entrar lá em H7, né? Mas aqui as pretas teriam esse lance primeiro para tentar jogar aqui, fazer uma coisa desse tipo, mas para evitar isso o Blue Baon poderia cobrir de bispo, olha que loucura. E aqui quando o bispo chega atacando a dama, para evitar a entrada da dama lá em H7, dá para jogar um dama C5, mas como a gente viu, as pretas conseguem se defender, né? E talvez a longo prazo, aqui como tem vantagem material para as pretas, possa ser melhor. Então para a gente ver a grande confusão que está acontecendo aqui, até era possível bispo por C3, mas como a gente viu, as pretas ficam melhores, e por isso o Blue Baon falou, cara, eu vou jogar outra coisa, e segue com peão toma. Eu não sei como é que o relógio dos caras nessa altura ainda não caiu, né? Porque é uma posição tão complicada, né, de calcular tudo que está acontecendo. O Guiri, claro, vai capturar mais uma peça aqui com cheque. O Blue Baon toma de dama e agora F por E6 foi jogado e cavalo por E6. Rafa, vamos fazer uma continha aí porque eu já me perdi. Quem é que tem mais peça a mais? Quem é que sacrificou? O Guiri tem uma peça a mais, tem um bispo a mais. E o Blue Baon tem 2 peões a mais. O que em tese é uma boa compensação, considerando que ele está ameaçando aqui um ataque descoberto, atacando a dama. Né? De repente ele vai querer até dar um cheque aqui e recuperar algum material, vamos ver. A partida segue com o lance dama C8, e agora, hein, o que jogar? Será que dá para jogar esse lance aqui, cavalo por C7, ó, esse lance vem com cheque, né? Aí você fala assim, agora ele vai tirar, agora eu vou capturar qualquer uma dessas torres. Qual você capturaria? A da direita ou a da esquerda, né? Se você falou da direita, você errou, e se você falou da esquerda também, porque o cavalo aqui tá cravado, você vai sacrificar o rei, que é um dos lances mais problemáticos do xadrez, né? Inclusive eu faço com bastante frequência o sacrifício do rei, né? Que não existe, é um lance ilegal, não pode, não pode. Eu falo isso, quem tá aprendendo fala, que legal, de vez em quando eu vou tentar esse sacrifício do rei. Não tente, não pode, é um lance ilegal, tá bom? Então não dá pra jogar cavalo por C7, olha o problema. E você fala assim, puxa, que legal, agora eu posso dar um ataque descoberto aqui com o cavalo, mas não tem muito o que fazer, esse cavalo não vai pegar ninguém, né? Então, que coisa. E por isso o Blue Baon segue com o lance dama em A5, que é um lance mais perigoso do que parece. Roteando aí, mantendo a ameaça aqui, as possibilidades do ataque descoberto e facilmente podendo rotear a dama para a ala do rei. E agora o Guiri? O Guiri vai me encontrar um lance que eu nunca nem consideraria. É uma imaginação tão gigante do Guiri agora. Por isso que essa partida é maravilhosa. O cara me encontra esse super lance. Juro, é assustador o lance do Guiri aqui. Bispo D5, cara, não faz nenhum sentido. Mais uma vez, parece que a gente tá assistindo uma partida de 200 de rating. Se eu mostrasse essa partida no canal falando que foram 2 inscritos que estão começando no xadrez que jogaram, muita gente ia acreditar, ia falar, nossa, ia começar a rir dos lances. Eu ia, né? Se alguém tivesse me mostrando, eu ia começar a cair na gargalhada, falar, mas é um pendurando mais que o outro. Não, isso aqui é altíssimo nível, é o mais alto nível possível do xadrez, isso aqui é um absurdo. Lance brilhante do Guiri Bispo D5, né? Interrompendo a atividade aqui do Bispo, mas Rafa, agora é só tomar. Pois é, foi o que o Blue Baon fez, manobra de sotomaque, né? Só tomar aqui. E agora o Guiri segue com o lance cavalo por D5 e o ponto todo é que eliminou aqui, olha só, galera. Se dama por cavalo, tranquilamente o Guiri pode jogar dama toma e vai ficar com uma peça a mais por 2 peões. Por isso o Blue Baon tem uma ideia, ele já entendeu que o Guiri vai ficar com uma peça a mais, mas ele fala, então eu quero 3 peões, e rasga um cavalo por G7, olha a bagunça, não acaba nunca essa bagunça. E agora então o Guiri segue com o rei por cavalo, o Blue Baon captura, então no final das contas o Guiri tem um bispo a mais por 3 peões, materialmente tá igual, mas problema, reis expostos aqui, uma confusão. Vamos ver como segue o jogo, dama em E6, o Guiri preocupado aqui com o rei dele que logo mais está sofrendo todo tipo de ataque aqui, sei não, dá até para sacrificar uma torre ainda pro mate.
Posição perigosa, propõe a troca de damas. Aqui não dá muito para evitar essas trocas. Se você tentar evitar aqui a troca de damas, cara, dama em A2 aqui já é perigoso demais. O rei tá exposto, os dois reis estão expostos, né? Mas o ataque das pretas é muito forte. Por exemplo, esse cheque aqui, rei H8, posição de Juscelino, né? Aqui é um famoso estudo que acabou cheque, né? Juscelino acabou cheque. Enfim, qual que já teve aqui? Juscelino. Qual que foi outro que eu falei agora? Manobra de Sotomac. Olha quanta coisa a gente aprendeu hoje. Finalização de Juscelino com manobra de Sotomac, pessoal. Esse vídeo aqui, ó, é uma aula. A partida segue com o lance dama por E6. Torre por E6, trocaram as damas. Bora jogar esse finalzinho. G3 parece a consolidação aqui da estrutura de peões. O Guiri vai pra cima, torre F8, torre D2 defende, torre de em F6 dobra pra arriba, torre vem pra defender aqui em F1, talvez um erro aqui do Blue Baum. Porque talvez F4 fosse um pouco mais fácil. Tudo bem que ainda não é fácil segurar essa peãozada aqui. Alguma hora vai dar ruim isso aqui, né? Mas talvez fosse mais resistente que torre F1. Torre F1 tem um problema e o Guiri vai mostrar agora. O Guiri segue com torre F3. E esse peão tá protegido duas vezes, parece que tá tudo bem. 2 ataques, 2 defesas, hora de trazer o rei. Tarde demais. Lance de arremate. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance do Guiri, pretas jogam e ganham. Acabou. Tim, tim, tim. E eu espero que você tenha encontrado torre por G3. Por que não finalizar com mais uma sequência bonita aqui, né? E nessa posição, o Matias Blue Baum abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, esses peões estão caindo todos agora, né? Você vai poder atacar aqui os peões. Caiu a base, né? Separou aqui completamente os peões, viraram cacos. A questão material é uma peça por 2 peões, mas no mínimo tem mais 1 ou 2 peões caindo aqui. Ou seja, praticamente uma peça limpa a mais em mais alguns lances. E por isso o Blue Baum abandona aqui a partida. Partida espetacular, né? Pra mim foi a partida mais emocionante. Eu não sei se foi a mais... Pra mim foi a mais artística do torneio, né? Vamos ver aqui a precisão aqui. Deve ter sido alta também, deve ter sido bem alta. 90 gigantesca, né? Essa partida foi maravilhosa. Um lance brilhante para cada um, acho que teve mais. 97% aqui pro Guiri, 88,9% pro Blue Baum, né? E é isso. E aqui a classificação final do torneio de candidatos. Sindarov fez história com 10 pontos em 14 rodadas. O Guiri deu uma guinada no final, 8,5 pontos. Caruana, 7,5. O EI com 7. O Naka agora, a zica aqui do torneio foi pra Gnananda, né? O Esipenko, tudo bem, era um pouco esperado que ele fosse... Eu acho que o Blue Baum jogou muito bem o torneio, fez 6 pontos, né? Jogou aí igual pra Gnananda e melhor que o Esipenko. Agora, o Pragnananda com 6 pontos, realmente não foi legal o torneio pro Prag. Tá todo mundo criticando ele, mas quem é que tá criticando? Os meus vizinhos também, eu também. Aliás, eu fui hoje na quitanda, o pessoal tava criticando o Pragnananda. Cheguei lá, tava a senhora lá, pagando, falando lá pra moça do caixa. Você viu que o Pragnananda devia ter ganho mais, tal. Todo lugar que eu vou, o pessoal tá comentando isso. E, inclusive, também, Gary Kasparov soltou uma nota aí na mídia, dando uma cutucada aí. Tá faltando pimenta, ele falou que tá faltando tempero nas partidas do Pragnananda. Ó, pegou no ponto cultural, que é o tempero da Índia, hein? Que isso. E aqui o live chat, o live rating, né? O ratings ao vivo aqui. O Nakamura perdeu bastante ponto. Talvez ele anuncie aposentadoria aqui, podemos esperar que isso aconteça, viu? Pelo menos das partidas clássicas e tal. Caruana, o Nakamura deve anunciar. O Caruana eu duvido. Do Caruana eu acho que segue jogando. Abdusattorov segue número 1 do Uzbequistão. O Sindarov, o vencedor do torneio de candidatos número 2 do Uzbequistão, ganhou absurdos 30 pontos de rating no torneio da esquina, não no torneio de candidatos. Não é normal isso, nem um pouco normal, é bizarro, ele fez história aqui. E o Guiri deu uma boa guinada, né? O Guiri subiu aí 3 pontos no ranking, 14 pontos de rating, muito bacana. E a gente segue então. Com agora, final do ano, teremos Mundial Gukesh contra Sindarov. Vai ser legal, hein? E o Gukesh que se prepare, porque o nível do Sindarov tem sido mais consistente, né? Ele ganhou torneios incríveis ao longo dos 2 últimos anos e o Gukesh só perdeu, só fica em último, só faz fiasco, Então, não sei. É claro que o Gukesh é um jogador muito forte, muito perigoso, deve estar se preparando para esse Mundial, não vai ser fácil, ele tem equipe e tudo isso,
mas a impressão que eu tenho é que o Sindarov chegou para ficar. Vamos ver. Muito bem, galera. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!